O tempo de recuperação é a clínica do atleta. Né? Como a clínica do atleta do Borré é boa, né? Eu penso que, né, nós temos aí um jogo mais e depois tem a parada, né, da data FIFA. Eu penso que vai estar à disposição tão logo. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? O Colorado bateu Vitória por 3-1 jogando aqui no estádio Beira-Rio, encostou no G6, mas de novo, né? A rodada não colaborou e por isso não entramos na zona da Libertadores, mas, né, tenho boas notícias em relação à tabela de classificação e, claro, né, preocupações já avisando o Clássico Grenal que acontece na próxima rodada em casa do Inter, ou seja, pegamos o Corinthians agora, depois tem Grenal e isso foi pauta, obviamente, aqui no Bastidor Colorado. Este vídeo em nome da Zapay, aplicativo onde você paga, né, o teu licenciamento, multas, tudo de forma parcelada no cartão de crédito. Então chama eles no link que eu estou deixando aqui na descrição para que você baixe o aplicativo, faça lá, né, o seu pagamento, vai rodar tranquilo com o teu veículo e ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora, link disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Turma, grande vitória do Inter, né? Que não foi um jogo brilhante. O Inter venceu o Vitória, com perdão da redundância, mas sem fazer grandes esforços, né? O Inter que saiu ganhando de 1-0, apesar de um primeiro tempo bem truncado, né? O Vitória marcou muito o time do Inter e é aquela coisa, né? O Roger começa a ter alguns problemas que outros técnicos do Inter já enfrentaram aí nos últimos anos, que é a sequência, jogo quarto e domingo, e com isso, né, o desgaste físico. Alguns jogadores ficaram fora do jogo, né? Como é o caso do Rogel, que foi diagnosticado com uma lesão muscular, então era uma zaga inédita com o Vitão e o Cleiton Sampaio, que fez a sua estreia hoje com a camiseta do Internacional. O Valência entrou no lugar do Borré e isso fez muita diferença na movimentação do time, né? Querendo ou não, né, perdemos algumas alternativas de banco e assim vai acontecer nos próximos jogos, porque o Brasileirão é assim, a gente sabe melhor do que ninguém isso. Mas, né, o Inter conseguiu achar o primeiro gol numa individualidade do Alan Patrick, que vem sendo para mim o grande destaque desse time do Roger Machado. É impressionante como o Alan Patrick cresceu de produção, né, com a troca do comando técnico. Ele tem 6 participações em gols nos últimos 5 jogos, né, hoje fez um gol de pênalti e deu assistência para o segundo gol do Wesley. E bom, né, dá para dizer que o Inter também não sofreu tanto assim, né, por mais que o Vitória sempre estivesse vivo no jogo, né, com 1-0, o próprio 2-0, o Vitória desconta logo na sequência. O Inter não teve um sofrimento, assim, não ficou aquela coisa, meu Deus, Vitória vai empatar, que pressão. Não, né? Foi um jogo onde o Inter soube administrar e conseguiu matar o jogo, né, no finalzinho, já nos acréscimos, com o segundo gol do Wesley e o terceiro do Internacional. Dá pra fazer alguns destaques aqui, tá? Pra mim, o melhor em campo, disparadamente, o Wesley, né, que fez 2 gols. Chegou a dizer na zona mista, né, que tava sendo cornetado no grupo, no vestiário, né, que já tava na hora de voltar a marcar. Afinal, o último gol que ele tinha feito foi ainda naquele empate de 2-2 com o Atlético Paranaense no Beira-Rio, num dos primeiros jogos do Roger Machado. Então, voltou a marcar, né, voltou a ser o artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro. É um cara que tem sido fundamental neste ano. E, bom, dá para destacar outros jogadores, né? Para mim, o Alan Patrick, como eu disse, fez um grande jogo. Gostei do Bernabé, também fez uma boa partida. Bruno Gomes foi importantíssimo e é um cara que vai tomando conta da posição. Para fins práticos, tá, de tabela de Campeonato Brasileiro, o Inter ultrapassou o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou no empate em 1-1 com o Vasco da Gama. O Inter chegou a 45, o Cruzeiro estacionou em 43. O Inter só não passou o Bahia porque o Bahia também venceu o seu jogo, né? Venceu o Bahia, o Criciúma por 1-0 e com isso acabou, né, ficando na frente do Inter pelo critério de número de vitórias. O Bahia tem 13 vitórias, o Inter tem 12. A rodada foi bem ruim nesse aspecto, né? Porque o São Paulo bateu o Corinthians e chegou a 47. O Flamengo, no último lance, venceu o Atlético Paranaense por 1-0, chegou a 48. Fortaleza também ganhou seu jogo, Palmeiras ganhou seu jogo. O único dos pra frente que tropeçou foi o Botafogo, né? Que acabou perdendo ponto pro Grêmio, né? Time que tá lá embaixo brigando contra o rebaixamento. Então, assim, são 45 pontos, chegamos ao número mágico que a galera queria aí, né? Para muitos, vai brigar para não cair, aquela coisa toda, já fez 45. Então agora o objetivo passa a ser outro, né? Que é ultrapassar o Bahia e o São Paulo, que são times que o Inter pode ultrapassar na próxima rodada. O Bahia joga contra o Flamengo na Arena Fonte Nova e o São Paulo recebe, ou melhor, visita o Cuiabá na Arena Pantanal. Então é o que vale o próximo jogo do Inter contra o Corinthians no próximo sábado na Neoquímica Arena, valendo aí pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, esse jogo
jogo contra o Corinthians, ele ganha uma pitada diferente, muito por conta do Clássico Grenal. E o torcedor do Inter que estava aqui no Beira-Rio, ao final do jogo, fez vários cânticos em referência ao Grenal, porque o Grenal já é algo vivo, né, aqui no ambiente do Internacional. O próprio D'Alessandro, diretor esportivo do Inter, que é um homem Grenal, falou sobre o Clássico na sua entrevista coletiva na última sexta-feira. Então há este ambiente, né, de já viver o Clássico. Por mais que o Roger tenha evitado falar do tema, dizendo que ainda tem o Corinthians, que uma semana é muito tempo, né, que tem muitas coisas para acontecer até o Grenal, que nem data marcada tem ainda pela CBF, mas, né, o Inter já pensa nisso. Por quê? Porque tem problemas que o Inter está avizinhando para lá, e são alguns, tá? Vamos lá, começando pelos lesionados. O Borré hoje ficou fora do jogo por conta de uma lesão muscular na coxa. A gente sabe que o biotipo do Borré ele é muito bom, né? Ele teve uma lesão contra o Rosário Central e voltou muito antes do previsto, né, para o time colorado. Então a tendência é que ele jogue o Clássico Grenal, mas fique fora do jogo do final de semana. E certamente vai ser a pauta da semana Grenal, né? Quem será o atacante do Inter no Grenal? Borré ou Valência, né? Aquela coisa toda. Isso é certo que vai acontecer. Outra situação, né, diz respeito ao Rogel, zagueiro uruguaio que ficou fora, né, hoje o Inter confirmou que ele tem uma lesão, está tratando já, não joga contra o Corinthians e vai virar dúvida para o Grenal também. E aí tem outra situação que diz respeito aos pendurados do Inter. Afinal, o Inter tem muitos pendurados aqui, né, para o jogo de sábado lá em São Paulo. E tem um ponto, né? O Fernando, por exemplo, levou o terceiro amarelo hoje. Tá limpo pro Grenal, mas saiu sentindo dores na panturrilha. O Roger até brincou na coletiva dizendo que vai dar para dar um descanso pro veinho, né? Mas vai virar dúvida pro Clássico também. Então assim, pendurados do Inter, para vocês terem uma noção. Valência tá pendurado, Borré tá pendurado, Wanderson tá pendurado, o Thiago Maia tá pendurado, Bruno Gomes tá pendurado. São vários jogadores que têm cartão amarelo. E aí fica aquela dúvida, né? Se preserva o jogador daqui a pouco do jogo contra o Corinthians, que é um jogo onde o Corinthians também vai estar desfalcado. Afinal, perdeu o Clássico pro São Paulo. Teve o Fagner expulso. O Romero levou o terceiro cartão amarelo. Tem outros jogadores que também não vão poder jogar, como o André Ramalho. O Corinthians tem um compromisso no meio da semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, né, vai chegar um pouquinho mais desgastado e talvez até preserve jogadores contra o Inter. E aí? Como é que fica essa situação? Então, é um cobertor curto entre olhar para o Corinthians e ser um jogo que o Inter pode, de fato, entrar dentro do G6 do Campeonato Brasileiro ou, né, pensar no Clássico Grenal, que é algo que está, como eu posso dizer assim, muito vivo no pensamento do torcedor do Inter. E a gente sabe disso pela manifestação depois do jogo, né, pelo bastidor que a gente tem, conversando com os torcedores no pátio, já falando sobre o assunto, porque o Inter vem numa crescente e o Grêmio está chegando num momento ruim. Pode ser um jogo onde o Inter coloca o Grêmio na zona do rebaixamento. Tem todos esses elementos envolvidos neste clássico. Qual a tua opinião sobre isso? Deixa teu comentário aqui, que é sempre muito importante. E não esquece que todos os conteúdos aqui do canal são em nome da KTO.com, onde a diversão acontece com Colarte, dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!